Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal do Mini Discípulos aqui no YouTube. Toda semana tem história nova. Volte 2 vídeos antes, você vai ver a penúltima história da Rainha Esther. E hoje será a última história. Está muito legal. Você vai saber o que aconteceu com ela, o que o rei decidiu sobre o seu povo e a sua vida. E também vocês vão saber para que serve isso aqui, ó, um cetro de ouro. O ouro é um material que nunca se acabe. Então dá o like no vídeo, compartilhe para outras crianças ficarem sabendo. Chama o papai, a mamãe, o maninho para nós. Fala assim: mamãe, papai, é a última história de Esther e nós precisamos aprender o que vai acontecer, porque é uma história bíblica e nos ensina muitos princípios para usarmos durante toda a nossa vida. Vamos dar continuidade ao encontro de hoje? Estão preparados? Tem louvor, tem história, tem muita coisa legal. Vamos lá ao encontro de hoje! Discípulos de Jesus. Nesse canal você aprende muitas histórias legais da Bíblia e fortalece a sua fé. Estamos muito felizes por vocês estarem assistindo o canal do Super Mini Discípulos. Dê um like no vídeo se você ainda não deu. Se inscreva se não é inscrito. E vamos iniciar a nossa historinha de hoje. Olá, crianças, aqui o pastor Aldezir. Estão preparados? O que eu falei lá no começo do vídeo? Que agora é a última história da Rainha Esther. Se você não assistiu os outros vídeos, você pode voltar um pouquinho para saber o que aconteceu antes. Esther tinha um primo chamado Mordecai. E ele, crianças, ele fez uma denúncia porque tinham duas pessoas, 2 homens querendo matar o rei. E ele foi lá e contou para Esther, que já era rainha. O rei ficou sabendo e aí o rei não morreu. E isso foi escrito nos anais lá, tipo um livro
do rei e ninguém premiou o Mordecai, ficou por isso mesmo, passaram vários anos. Gravaram essa parte, agora nós vamos continuar a história, porque a Esther, ela pediu jejum e oração para as pessoas durante 3 dias, porque ela ia conversar com o rei, porque tinha um homem chamado Amã, que ele tinha sido promovido pelo rei. O que é ser promovido? É quando você ganha as honras, e ele era o segundo depois do rei. Ele era uma pessoa muito importante. Ele era tão importante, mas tão importante, que quando as pessoas chegavam perto dele, as pessoas tinham que se curvar. E quando ele passava perto das pessoas, as pessoas tinham que se curvar, porque ele era, depois do rei, a pessoa mais importante. Mas tinha uma pessoa que adorava a Deus de todo o coração, que era o primo da Esther. Como que é o nome dele? Mordecai. Não se curvava diante dele. E aí, o que aconteceu com Amã? Ficou irado, porque ele era uma pessoa egoísta. Ele falava, esse cara tem que se curvar diante de mim. Ele ficava muito bravo. E aí, crianças, ele planejou destruir não só Mordecai, mas todo o povo judeu. E a Esther, o que ela era? Prima de Mordecai. E Mordecai sendo judeu, Esther era uma judia. Se ele mandasse matar todo o povo judeu, quem morreria? A Esther. Aí começou a história. A Esther tinha que salvar a sua vida e salvar a vida do seu povo. E aí Mordecai falou para ela, Esther, sabe por que você está aí no palácio sendo rainha? É para esse dia mesmo, porque você vai ser responsável por libertar o povo. Você sabe, criança, que durante a nossa vida é assim? Deus nos coloca em algumas posições, muda o nosso pai e a nossa mãe de cidade, muda de trabalho. Acontece muitas coisas na nossa vida, tudo com um propósito. E Deus tem propósitos e planos maravilhosos sobre a nossa vida. E o que acontece com Esther? Vamos saber agora, quando ela vai conversar com o rei. Preparados? Pega a sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua mãe e seu papai. Lá em Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente da sala. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava no pé do pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Mas pastor, o que isso significa? Se o rei não estende o cetro e a pessoa não encosta no cetro, a pessoa morreria. Mas por que a Esther estava com tanto medo? Porque já fazia quase 30 dias que o rei não chamava ela diante da presença do rei. Então ela pensou, se ele não estende o cetro para mim, eu morreria. Quando ela viu que o rei se agradou, porque ela estava super bonita, bem vestida, e ela era uma pessoa que estava nos planos de Deus, tudo isso, e aí ela falou, rei, eu preciso fazer um banquete. Quem sabe o que é um banquete? Pergunta para a mamãe e para o papai. Um banquete é uma mesa com muita comida gostosa, sucos. Naquela época tinha muitos sucos de uva, de frutas, muitos animais assados, né? Quem já comeu uma carne assada. E aí o rei falou, pode contar comigo. E ela falou, eu quero que também convide o Amã, que é a pessoa mais importante do reino. O Amã falou, a Bíblia fala que ele se gabou. Olha como eu sou importante, eu vou comer junto com o rei e com a rainha, eu sou muito importante. Ele contou para os amigos, contou para a mulher dele. E aí ele ficou super feliz. E aí ela foi, e quando a rainha serve um banquete, o que ela faz? O rei fala assim, você pode pedir, Esther, qualquer coisa, até a metade do reino. A metade do reino é muita coisa, né? Imagina a metade de tudo que o rei tem. E ela falou, rei, fica tranquilo, eu vou fazer outro banquete, e aí eu vou convidar a Amã e você, o senhor no caso, né, a majestade, e nós vamos fazer esse banquete para você e para o Amã, que aí sim eu vou revelar. Ela não revelou no primeiro dia, revelou no segundo encontro. Aí Amã saiu mais faceiro ainda. Uhul!
hoje vai dar tudo certo, eu sou muito querido pelo rei e tal. E aí ele passou na porta e viu Mordecai. Mordecai se curvou diante dele. Aí ele ficou muito bravo, ele falou, eu já estou jantando com a rainha, com o rei, eu sou muito importante. E esse homem não se curva. Ele chegou e contou para a mulher dele, o que eu faço? Sabe qual foi a ideia dos amigos e da mulher dele, crianças? Mordecai, prepare uma forca e enforca Mordecai. Meu Deus! E agora? Mordecai vai morrer? Com essa ideia de enforcar, só que ele já tinha preparado a forca, foi lá, fez com as suas próprias mãos. Quando deu a noite, ele tinha o plano de enforcar Mordecai de manhã. Quando foi a noite, o que aconteceu? O rei teve insônia. Quem sabe o que é uma insônia? É ficar sem dormir. O rei ficou incomodado e ele falou, traz os anais aí do reino para eu poder ler e saber o que está escrito. Vamos lá saber o que aconteceu nesses anais do rei? O rei então convida e faz o seguinte, naquela noite, no capítulo 6, versículo 1, o rei não pôde dormir. Vocês acham quem que não deixou ele dormir? Deus. Muitas vezes é assim na nossa vida, Deus nos acorda para orarmos, intercedermos ou para nos mostrar algo sobrenatural. E aí o rei não conseguiu dormir, de sorte que mandou trazer os livros das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtan e Teres. Aí o rei falou, o Mordecai, vocês deram algum presente para ele? Teve alguma honra? Aí as pessoas do reino falaram, não rei, não teve nada não. Não fizeram nada para ele. Aí o rei falou, vamos fazer uma honra para ele. E nisso já estava amanhecendo o dia. Quem estava chegando lá? O Amã, que tinha planejado enforcar Mordecai. E aí o rei falou, já chama Amã, no versículo 4. Disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe respondeu, Amã está no pátio, o rei ordenou que entrasse. Aí, crianças, vem a parte mais sobrenatural. No versículo 6, quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, o que se fará ao homem a quem se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Ele pensou assim, o rei falou, e aí, o que você acha que a gente deve fazer para um homem que merece uma honra? Aí ele pensou, né? Já viu aquelas bolinhas de desenho animado? Dei uma bolinha aqui e ele pensou, deve ser para mim essa honra, então eu vou falar só coisas boas. Olha o que ele falou. Pelo que respondeu Amã, sejam trazidos trajes reais, que tenha o que o rei tem usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se na cabeça a coroa real, e aí desfila com os mais nobres na cidade, e assim se faz ao homem a quem se agrada honrar. E aí o rei falou, então ok, esse homem é Mordecai. A gente até dá risada, crianças, como que Deus fez tudo isso? Imagina a cara de Amã quando descobriu que a honra não era para ele. Ele planejou tudo e ele não gostava de Mordecai. E olha o que aconteceu. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo da casa com a cabeça coberta de pesar. Ele voltou para casa arrasado, triste, porque ele que teve que vestir o Mordecai. E aí, criança, chega o segundo dia, o dia do banquete. E quem estava lá? A rainha Esther, junto com Mordecai. E aí o que aconteceu com Mordecai? Vamos saber agora? No versículo 7, então respondeu a rainha Esther, ó rei, se achei favor aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como a minha petição. Esther capítulo 7, versículo 3, e o versículo 4. Pois fomos vendidos e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem, acabar com o povo dela. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia
ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. Então perguntou o rei Assuero à rainha Ester. O que ele perguntou? Quem é e onde está esse cujo coração instigou a fazer isso? Como que alguém ousa querer matar você e seu povo? E aí, pensa no clima que ficou lá. Você já passou por um momento assim? Que alguém descobre que alguém está fazendo algo muito errado? Não fica assim, todo mundo tenso? O que vai acontecer? Você já viu alguém sendo preso? Eu já vi. Fica todo mundo gritando com medo, a polícia vem e pega aquela pessoa porque ela cometeu algo muito ruim. E no versículo 6 do capítulo 7, respondeu Ester, o adversário é Amã. Amã, a Bíblia fala que Amã, crianças, ficou desesperado. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E aí o rei sai no palácio para pensar. Amã já sabia que ele ia planejar alguma coisa para tirar a vida dele. E ele corre e pula nos pés da rainha Ester pedindo clemência. Por favor, não me mata, não me mata. E aí a rainha Ester ficou quieta. E aí o rei veio e voltou e viu ele nos pés da rainha. Aí que o rei ficou bravo mesmo, criança. Como você ousa ficar nos pés da rainha? Isso não se faz. E aí, criança, lembra que Amã tinha preparado uma forca? O rei falou com a própria forca que ele preparou para Mordecai, porque as pessoas contaram, olha, ele preparou uma forca para Mordecai e ia tirar a vida dele, aquele que te honrou e que te protegeu e te livrou da morte. E o rei, e colocou ele nessa forca. Crianças, você viu quantas reviravoltas Deus faz para cumprir o plano dele na nossa vida? Você já mudou de cidade, já mudou de escola, sua mãe já pediu para você parar de andar com algum amiguinho? Na nossa vida é assim. Para Deus cumprir o plano na nossa vida, acontece algumas reviravoltas. Às vezes você tem que mudar de escola, sua mãe pede para você parar de brincar com alguns amiguinhos que são mais influência para você. E Deus vai cumprindo o plano porque Ele quer que você seja uma criança feliz, que honra seu pai e a sua mãe, seja um bom irmão, um bom maninho e um bom filho. O que vocês acharam dessa história, crianças? Ester, crianças, foi uma mulher que doou a sua vida em favor do seu povo. Talvez o seu chamado missionário está nascendo hoje, porque mesmo quando nós somos crianças, o nosso chamado nasce na infância. E aí vai crescendo, crescendo, a gente vai se tornando adulto e o que acontece? A gente se torna um grande missionário. Aprende outras línguas e a nossa igreja envia nós para todo mundo. Gostaram dessa história? Então te espero no próximo encontro, porque aqui é onde você aprende as melhores histórias bíblicas. Até o próximo encontro, fiquem com Deus. Tchau!
E aí, crianças, o que vocês acharam do nosso encontro de hoje? Aprenderam e viram o desfecho dessa história? Quantas coisas e quantos planos Deus tem para a nossa vida? O rei decidiu coisas sobre a vida de Esther graças à sua coragem, sua determinação e sua fidelidade com Deus. E agora, para que serve isso aqui? Esse aqui é o cetro do rei. Ele é feito de ouro e foi quando Esther tocou aqui que a bênção foi concedida e ela livrou o seu povo. Então, compartilha esse vídeo, dê o like, chama a sua família para estar aqui novamente no próximo encontro. E aí, crianças, foi muito legal, né? Esse canal é feito para você com muitas histórias bíblicas toda semana. E eu te espero aqui no próximo encontro, na semana que vem ou o dia que você for assistir a próxima história. Vamos lá então? Tchau! Até o próximo encontro!